segundo ano, bom dia, boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um dia de aulas online desta semana, quarta-feira, 31 de março. Nossa primeira aula de hoje será de matemática. Hoje nós estamos encerrando o mês de março. A partir de amanhã será o mês de abril. O mês de março está indo embora e começaremos um novo mês. Nesta semana, nesta quarta-feira, nós vamos encerrar a nossa semana de aulas online, porque na quinta e sexta-feira serão feriado. E nós retornaremos às aulas a partir da segunda-feira, na próxima semana, dia 5 de abril, certo? Então, quando nós voltarmos às aulas, nós já estaremos no mês de abril. Como a nossa primeira disciplina de hoje será de matemática, eu peço agora que você separe os materiais da nossa aula de hoje. Livrinho de matemática da coleção Sucesso e também o seu livro Aprender Mais. Você vai precisar também da sua agenda para anotar as atividades de casa, além do estojo com lápis, borracha, lápis de cor, apontador, esses itens básicos que usamos nas nossas aulas. Eu vou pedir que vocês peguem também uma régua, certo? Peguem uma régua que ela vai nos auxiliar bastante hoje na realização de nossas atividades. Então agora eu vou pedir que vocês peguem a agenda para anotar a atividade de casa. Você vai abrir a sua agenda aqui no dia 31 de março, esse dia aqui, 31 de março. Anotem na agenda matemática, páginas 52 e 53, história, página 41. Eu vou relembrar. Sempre que eu disser apenas na agenda matemática, significa que é este livro aqui, certo? Eu não vou colocar o nome Sucesso porque vocês já sabem que quando for matemática será neste livro. Quando for atividade no Aprender Mais, aí sim eu escreverei a Aprender Mais e colocarei as páginas, ok? Então, matemática será na coleção Sucesso. Anotem a agenda, não deixem de anotar. Pause o vídeo se for necessário e aí nós continuaremos a nossa aula. A agenda anotada, nós vamos começar com a correção da tarefa de casa da nossa última aula de matemática, que foi na segunda-feira, 29 de março. A atividade que passei para casa foi no livro Sucesso, nas páginas 48, 49 e 50. Pegue o seu livro e nós vamos corrigir a atividade de casa. Página 48, quinta questão. O gráfico abaixo representa o resultado da eleição para o representante de uma escola em uma Olimpíada de Matemática. Letra A, 46, B, 35, C, 29, D, 17, E, 7. E essa foi a numeração de votos, os números de votos. Utilizando os dados do gráfico, registre as alterações e calcule, letra A, o total de votos obtidos pelos candidatos A e B juntos. Nós vamos somar. Lembrando, essa adição é com reserva. Se nós temos 6, nós vamos somar com 5. Peguem sempre a unidade menor. Sempre peguem a menor. Dessas duas, 5 é a menor. Se nós já temos 6 e depois de 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deu um total de 11. Só que este 11, ele contém dezena. Eu não posso colocá-lo todo aqui, porque deste lado é apenas unidade. Dezena fica do outro lado da casinha. Portanto, nós colocamos o número 1 aqui e este outro 1. O que é que eu faço com ele? Ele vai, isso mesmo, subir. Eu geralmente faço um círculo, que é para diferenciar o número que eu subi, certo? Para não esquecermos dele na hora de adicionar. Agora nós precisamos somar todas as dezenas. Tudo que ficou do lado de cá, incluindo esse número 1 que acabou de subir. Ele não pode ficar de fora. 4 mais 1. 4 mais 1 é 5. 5 mais 3. 5, 6, 7, 8. Coloquem lá o 8. Total de 81.
Letra B, o total de votos obtidos pelos candidatos C e D juntos. Vamos agora somar. Deu um total de 16. Você não precisa escrever como eu coloquei aqui, certo? Eu só coloquei para exemplificar para todo mundo. Deu 16. Não posso colocar o 16 aqui porque o 16 contém o quê? Dezena. Não pode colocar. O que eu faço? Eu pego o número 6, coloco na minha unidade e o meu 1, o que é que eu faço com ele? Ele vai subir, vai ficar bem aqui na casinha da dezena. Não pode misturar as casinhas. Agora nós vamos somar todas as dezenas. 2 mais 1, 3 mais 1, 4. E vocês colocaram total 46. O total de votos obtidos pelos candidatos B e D juntos. Vamos somar 5 mais 7. Só que o 12, ele contém dezena. Então, eu não posso colocá-lo todinho aqui. O que eu faço? O número 2 vai colocá-lo na unidade e o número 1 eu vou subir. Coloco o número 1 aqui. Ok? E agora nós precisaremos somar todas as dezenas. 3 mais 1, 4, mais esse 1 daqui, 5, deu um total de 52. Na sexta questão da página 49, é a continuação da atividade de casa. Leia com atenção e resolva os probleminhas. Letra A. No dia do seu aniversário, Cláudio ganhou R$ 45 de sua mãe e R$ 27 da sua avó. Quanto ele ganhou ao todo? Aqui, onde nós começamos a nossa adição? Sempre pela unidade. Não pode começar a nossa soma, a nossa adição, não pode começar pela casinha da dezena. Precisa começar pela casinha sempre da unidade, sempre deste lado aqui. Você jamais vai começar pela dezena. Então vamos começar. Então, de 12. Deu 12. E agora o que eu faço? Coloco o meu 2 na unidade e o meu número 1 vai subir. Ele precisa subir, precisa ficar no lado certo, que é a dezena. Vamos somar agora 4 mais 1. 4 mais 1 é 5. 5 mais 2, 6, 7. Vamos colocar então, e ele ganhou R$ 72. Ao lado, vocês observam que tem um traço e tem a palavra resposta. E a pergunta foi, quanto ele ganhou ao todo? Aí você coloca lá a resposta, R$ 72, vírgula, assim se escreve, certo? Você vai colocar R cifrão, nós vamos aprender isso quando estudarmos sistema monetário. Você vai colocar o R cifrão, que isso aqui simboliza o nosso dinheiro aqui no Brasil, que é o real. 72,00, que significa R$ 72, é o que você vai escrever na resposta. Letra B. Bianca e Flávia resolveram juntar as suas figurinhas. Bianca tinha 17 figurinhas, Flávia 19. Com quantas figurinhas elas ficaram? Qual desses dois é o menor? 9 ou 7? 7 é menor. Coloca 7 dedinhos na sua mão. Vamos somar a partir do 9. Depois de 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Deu um total de 16. Só que como vocês já sabem, não posso colocar o 16 aqui. O que é que eu faço? Coloco 6, que é a unidade, e o número 1 vai subir. Coloca lá o meu número 1. Deste lado, vamos somar todas as dezenas. 1
mais 1, mais 1. Dá um total de 3. E a resposta que você vai colocar, a pergunta foi: com quantas figurinhas elas ficaram? 36 figurinhas. Certo, turma? Vocês precisam escrever isso aqui, 36 figurinhas. Júlia e Isadora enrolaram brigadeiros para a festa, sendo que Júlia, no fim, havia enrolado 38 brigadeiros. Quantos brigadeiros elas fizeram juntas? Nós vamos agora saber qual é o total de brigadeiros que as duas meninas fizeram. Deu 15. 8 mais 7 é 15. Só que o 15 contém dezenas. Eu pego o 5, coloco na minha unidade e o meu número 1 eu vou subir. E agora vai ficar todas as dezenas nos seus devidos lugares, no seu devido lugar. Vamos somar 3 mais 1. 3 mais 1, 4. 4 mais 3. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloca lá. E elas fizeram 75 brigadeiros. 75 brigadeiros. Precisa colocar o S no final, porque é mais de 1, ok? 75 brigadeiros. Sétima questão. Um comerciante fez um levantamento sobre o seu estoque de bermudas. Observe a tabela que ele fez. Quantas bermudas vermelhas há? Você vai precisar fazer o cálculo. Aí abaixo dessa questão tem um espaço que é um retângulo. Neste retângulo é o que você vai fazer os cálculos. Vamos precisar somar a quantidade de bermudas. Esse é o nosso primeiro cálculo. Tem mais alguns para nós fazermos. Agora nós vamos somar tudo isso aqui. 4 mais 2. 4 mais 2. 6. Coloco 6. Eu nem vou voltar com 0 porque o valor não vai mudar. Agora vamos somar. 2 mais 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mais 3. 5 mais 3. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. 86 é o número que você vai colocar na letra A. Sua letra A, você vai escrever o número 86. Letra B. Há mais bermudas grandes, médias ou pequenas? Vamos somar todas as bermudas para sabermos qual é a quantidade maior. Então vamos lá. Começando pela P. 31, 24 e 10. 4 mais 1. 5, 3 mais 2, 5 mais 1, 6, 65, P. Vamos agora para M. 6 mais 2, 6 mais 2, 8, 8 mais 9, 17. Só que 17 não podemos colocá-lo todo aqui. Coloco 7, sobe 1. 1 mais 1, 2, 2 mais 3, 5, 5 mais 2, 7, coloca lá o número 7. Escreva uma letra M, que é para você saber a quantidade da M. E agora vamos somar todas as bermudas do tamanho G. 8 mais 7, mais 7, qual desses é o menor? O menor é 7. A gente já tem 8. Depois de 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Coloca lá o número 15. Põe o 5. Sobe 1. Agora vamos calcular as dezenas. 2 mais 1. 3. 3 mais 3. 6. 6 mais 2 é 8. 6 mais 2 é 8. 85. G.
85G. Há mais bermudas grandes, médias ou pequenas? Grandes, médias ou pequenas. Quem é o maior? 65, 77 ou 85? 85 é o que você vai colocar na letra B. Na letra B a resposta é grandes. Na letra A, que eu expliquei para vocês, 86. É o que vocês escreveram em cada uma das letrinhas. Já na letra C, a pergunta é: quantas bermudas M há no total? Nós já sabemos. Letra C, 77. Letra D, qual a diferença entre a quantidade de bermudas vermelhas e verdes? Vamos precisar calcular a quantidade de bermudas verdes, que é 10 mais 29 mais 27. Vamos somar agora. 9 mais 7. Depois de 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Coloca lá o 6, sobe 1. Vamos somar todas as dezenas. 1 mais 1, 2, mais 2, mais 2. Tem um total de 6. 66. Agora nós precisaremos saber a diferença entre as bermudas vermelhas e as bermudas verdes. Nós ainda não aprendemos sobre subtração. Eu vou colocar o cálculo aqui para vocês e este será os nossos próximos assuntos. Nas próximas aulas de matemática vocês aprenderão sobre subtração. Vamos colocar aqui 86 menos 66. Eu tenho 6 e tiro 6. Se eu tirar, eu vou ficar com 0. Eu tenho 8 e tiro 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nas forminhas de subtração a gente tira e não acrescenta. Eu vou precisar tirar 6. Sobrou 2. A diferença entre eles é de 20. É o que você vai colocar na letra D. 20. Letra E, para somar tudo. Bermuda P, M e G. Precisaremos somar P mais a quantidade de M mais a quantidade de G. Se você observar aqui essa continha, tem aqui um 5 e um 5. 5 mais 5. Se eu juntar 5 mais 5, é 10. 10 mais 7. 10 mais 7 é, depois de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 10 mais 7, 17. Coloco o 7, sobe 1. Vamos somar todas as dezenas. 6 mais 1, 7. 7 mais 7. Depois de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 mais 8. Coloca agora 8. Depois de 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Você coloca o 22 aqui, deu 227. Vocês vão colocar essa numeração aqui. E essa foi a nossa atividade de casa. Nós vamos começar agora com o nosso novo assunto sobre medidas de comprimento. Vou pedir que vocês peguem o livrinho Aprender Mais para a realização da nossa atividade de classe de hoje. E você vai abrir o seu livro Aprender Mais na página 266. Página 266. Será um texto para nós lermos sobre esse assunto. E a nossa atividade de classe será na 268. 269 para classe. Ok, turma? Leitura a partir da 266. Essas duas aqui serão atividade de classe. Vamos começar a leitura. Peguem o livro Aprender Mais e vocês vão abrir nesta página aqui. Vamos começar. Medidas de comprimento. Observe nas figuras as várias situações em que medimos comprimentos.
Medimos o comprimento dos tecidos, dos terrenos, das ruas, dos fios e etc. Medimos a altura das pessoas, dos muros, das casas, etc. Medimos a largura das coisas. Foi por isso que eu pedi no início da aula que vocês pegassem uma régua, pois através da régua nós podemos medir algumas coisas. Existem outros instrumentos que são um pouco maiores, usados para medir tamanhos maiores. Com a régua escolar, nós conseguimos medir, por exemplo, a largura da nossa agenda. Você coloca lá a sua régua, começando a contar a partir do zero, e aí sabe exatamente qual o tamanho da sua agenda, tanto na largura quanto na altura dela. Na página 267, podem virar, observe os diferentes instrumentos usados para medir comprimentos. Fita métrica, ela é usada pelas costureiras. Na sua casa tem uma fita métrica? Eu trouxe uma para a nossa aula. A fita métrica, ela vem toda enroladinha assim e ela é usada pelas costureiras para tirar a medida das roupas, por exemplo, o tamanho da manga da roupa, a largura, qual é a altura da blusa, do short, do vestido, da calça. A fita métrica é um dos instrumentos que é utilizado pelas costureiras para medir. Na sua casa tem fita métrica? Pois ela é um dos instrumentos usados pela costureira. Existe também a trena. A trena, ela também é uma fita métrica, só que ela é retrátil, ela é usada em obras. Quando os pedreiros vão fazer a medida do quarto, da sala, do terraço, eles utilizam a trena, pois uma régua, ela veja, é pequena para medir o tamanho de uma sala, de um quarto, de um terraço. Por isso é utilizado a trena para os pedreiros, porque ela é de um tamanho bem maior. A régua, ela é utilizada nas escolas, que é esse instrumento aqui. O metro comum, ele é usado para medir tecidos pelos lojistas. Ele tem exatamente o tamanho de 1 metro. E o lojista vai lá, desenrola o tamanho lá da peça do tecido para saber exatamente o tamanho que o cliente quer. Já o metro articulado, ele é usado pelos marceneiros e pedreiros. Ele é utilizado para saber a medida da largura e da altura, vai colocar cerâmica, vai colocar o piso ou outra coisa. Aí abaixo tem falando também sobre o centímetro. Pegue a sua régua e observe que ela tem vários tracinhos, estão vendo? Vários tracinhos aqui. Começando a partir do 0 até o 1, significa 1 centímetro. Isso mesmo, 1 centímetro. De 0 até 1 é 1, 2, 3. A minha régua, ela tem, vejam aqui, 30 centímetros. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Vejam, ela tem até 30. 30 centímetros é o tamanho da minha régua. Observe a régua, ela está graduada em centímetros, porque eu mostrei para vocês. Em geral, a régua utilizada na escola, ela mede 30 centímetros. Pode ser que algumas tenham 20, ou 15, ou 40. Varia. É comum que seja de 30. O metro, a nossa unidade padrão para medir comprimentos, mede 100 centímetros. E para nós abreviarmos a palavra centímetro, é desta forma que é abreviado. Assim. Número 100, CM. CM significa centímetros. Se eu alcancei um total de 100 centímetros, quer dizer que eu tenho um M. Um M quer dizer 1 metro. Sempre que vocês verem medidas a letrinha M junto com algum número, quer dizer metro. Por exemplo, 2 metros, 3 metros, 5 metros e assim por diante.
A unidade padrão que nós usamos é essa unidade padrão aqui, metro. 1 metro tem 100 centímetros. A minha régua, ela só tem 30 centímetros, então ela não tem 1 metro, ela tem menos. Quando eu alcançar 100 centímetros, quer dizer que eu tenho 1 metro. Entenderam? 1 metro é o mesmo que 100 centímetros. A palavra centímetro resumida é cm e a palavra metro, m. Ok, turma? Muito bem. A nossa atividade de classe vai começar a partir da 268. Você vai precisar da sua régua para medir. Existem várias coisas que nós compramos com o metro. Por exemplo, tecido foi o que eu falei, que as costureiras usam para fazer as roupas. Tecidos, fitas, fios, cordas, tudo isso é comprado por metro. Você vai anotar classe 31/3 na página 268 para a classe. 54, 55 e 56 para a classe também no livro Sucesso. Primeira questão. Meça o comprimento em centímetros das seguintes figuras. Observe que aí no seu livro tem a foto de um lápis. Está mostrando a medida dele. E a medida dele apareceu o quê? A pontinha do lápis chegou até o número 7 da régua. Chegou até o número 7. Isto significa que o lápis tem 7 centímetros. Escrevam a palavra número 7 e coloque centímetros. 7 centímetros. Ao lado dele tem um outro lápis com uma outra medida. Vai do 0, a pontinha do lápis está encostando no número 8. Isso significa que ele tem, você vai colocar aqui ao lado, próximo, 8 centímetros. A palavra centímetros tem acento no ti, termina com S, centímetros. Escrevam. Segundo quesito. Use a régua e responda quantos centímetros mede, letra A, o seu lápis. Este lápis que você está respondendo a sua atividade de classe agora comigo, quantos centímetros tem? Eu tenho um lápis aqui como modelo. O meu lápis é este aqui, esse verde. Vou mostrar a vocês quantos centímetros tem. Começando da pontinha, começa do 0. Vejam que a régua tem um espaço entre o número 0. Você não vai colocar exatamente aqui não, você precisa colocar bem em cima do número 0. Você vai colocar assim, desse jeito, não é daqui, é mais pra cá, em cima do 0. Estão vendo? Você não vai colocar aqui não, é aqui, começando do 0. O meu tem, olha só, está encostando no número 15, o meu tem 15, o seu eu não sei. Você vai colocar o número do seu lápis, do tamanho do seu lápis. Vamos dizer que o lápis de vocês tem 16 centímetros. Aí você vai lá e coloca na letra A o número 16. Podem resumir e colocar CM. É possível sim, vocês podem colocar 16 CM. Tia, o meu tem menos, o meu só tem 10. Meça lá o tamanho do lápis e coloque. Resposta pessoal. Letra B, a sua caneta. Tem caneta aqui. A minha caneta é esta. Vou dizer para vocês a medida da minha. A minha caneta tem 14 centímetros. Mas eu não tenho caneta. Pode usar uma canetinha hidrocor. Se você tem aí no seu estojo, pegue uma canetinha hidrocor ou até mesmo uma caneta de um adulto da sua casa que utiliza e você vai medir e colocar. Também é resposta pessoal. Já na letra C, o seu estojo. O meu é esse aqui. O meu estojo tem 20 centímetros. E o seu? É o mesmo tamanho do meu? É menor? É maior? Tirem a medida também do estojo e anotem.
Terceiro, pesquise e responda. Letra A. Qual é o instrumento de medida usado para medir o comprimento do cômodo de uma casa? O pedreiro, ele vai utilizar o quê? Uma régua para medir o tamanho? Não, ele vai usar a trena. Você vai responder. Trena. Coloque na letra A do terceiro. Terceiro quesito, letra A. Escrevam a palavra trena. Letra B. Qual é o instrumento de medida usado por marceneiros e pedreiros? Marceneiros e pedreiros, eles utilizam o metro articulado. Letra B, você vai responder. Metro articulado. Escrevam. Metro articulado. Copiem a palavra. Agora na 269. Qual é o instrumento de medida usado geralmente pelas costureiras? Eu até mostrei para vocês o meu. A minha é o quê? Como é o nome disso aqui? É a fita métrica. Você vai anotar aí na letra C da 269. Letra C. Escrevam a palavra fita métrica. Métrica também tem acento agudo no E, certo? Também tem. Quarta questão. Circule os produtos que são vendidos em metros. Tem aí um tecido. Tecido é vendido em metro? Sim, circulem o tecido. Essas miçangas, essas bolinhas utilizadas para fazer pulseiras, nós compramos por metro? Não. O fio. Fio é comprado por metro? Sim, circula o fio. O pão. Pão é comprado por metro? Não. Corda. Corda é comprada por metro? Sim, circula a corda. Esse é um refresco de groselha. É comprado por metro? Não, vocês circularam apenas as que eu falei. Quinto quesito. Um negociante vendeu 3 retalhos de seda. O primeiro tinha 3 metros. O segundo, 4 metros. E o terceiro, 5 metros. Quantos metros de seda o negociante vendeu? É só somar. 3 mais 4 mais 5. Armem a continha, você vai escrever isso aqui, você vai armar a continha e colocar o resultado. Vamos somar comigo. 3 mais 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já tem 7. 7 mais 5. Depois de 7. 8, 9, 10, 11, 12. Coloca lá o número 12. Resposta: 12 metros. Aí você vai escrever 12 metros. Vão pausando o vídeo para responder. 12 metros. Você vai precisar armar a continha desse jeito aqui que eu fiz. Precisa colocar a continha e a resposta ao lado da pergunta. O próximo, sexto. De uma peça de tecido por 25 metros, o negociante vendeu 12. Quantos metros restaram na peça? Essa é uma questão de subtração. Nós não vimos da aula ainda, por isso eu parei para colocar aqui, vocês vão copiar. Nós precisamos colocar 25 menos 12. Ok? Nós já aprendemos a continha de adição e aprenderemos a de subtração. Na conta de adição a gente junta, na subtração a gente tira. Vamos tirar 2 de 5. Eu tenho 5 e vou retirar 2. Sobrou quantos? 3. Vou colocar lá o 3. Agora eu tenho 2 e vou tirar 1. Eu tenho 2 e vou tirar 1. Fiquei com 1. Resposta: 13 metros. E é o que você vai responder logo ao lado da pergunta. Ok, turma? Concluímos a primeira parte da nossa atividade de classe. Segunda parte da atividade, onde tem
medidas de comprimento no livro Sucesso. Aqui está dizendo que o comprimento está relacionado à altura, largura e profundidade de algo. Quando estamos observando a altura, dizemos que algo é alto ou grande, ou então baixo, pequeno, em relação a outra coisa ou pessoa. Eu tenho aqui este apontador e tenho um lápis. Qual deles é o mais alto? É o lápis, veja. A proporção é diferente. Meu apontador é menor, é mais baixo, e o meu lápis é mais alto, é maior. Quando estamos observando a largura, dizemos que algo é amplo ou largo, ou então estreito em relação a outra coisa. Imagine uma porta que você está passando e tem uma porta larga e tem uma porta mais estreita. Isso é em relação à largura. Quando estamos observando a profundidade, dizemos que algo é curto ou comprido. Tem aqui uma caixa. Veja, tem uma caixa. Quanto será que cabe aqui nessa caixa? Essa é a profundidade. Se eu colocar a régua aqui, eu saberei que ela tem a profundidade de 21 centímetros e meio. A largura da nossa caixa ela é 28 centímetros. Essa é a profundidade, que é para saber quanto cabe na caixa. A altura e largura nós medimos também. A unidade padrão de medida do comprimento se chama metro. Também usamos em centímetro e até milímetro. Na régua, ela é dividida em centímetros, como vocês já viram, tem centímetros, e tem uns risquinhos bem pequenininhos, observem, na sua régua. Tem uns risquinhos bem menorzinhos. Esses menorzinhos são chamados de milímetros, que é a unidade menor do que o centímetro. Milímetro é o menorzinho, centímetro é um pouco maior e o metro é a unidade padrão. Ok, turma? Você já sabe quais são os objetos comprados por metro e já sabe também qual a unidade de medida padrão. A nossa atividade de classe para encerrar a aula será na página 54. Anotem classe 31 de 3, página 54 do livro Sucesso. Quais destes profissionais usam o metro em seu trabalho? Assinale com um X. Qual deles está usando o metro? O pedreiro, sim. A costureira, sim, marque um X. Quem está cozinhando? Não. Quem está estudando? Não. Quem está medindo o tamanho de uma planta de uma casa? Sim. E quem está trabalhando no telefone? Não, vocês marcaram um X apenas nestes três. Sétimo, quantos centímetros faltam para completar um metro? Um metro vale 100. Nós vamos contar de 10 em 10 para saber quanto dá. Eu tenho 40 centímetros. Quanto falta para chegar em 100? Eu tenho 40. A gente vai contar de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Anotem. 60 cm. Podem colocar resumido. O próximo, eu tenho 30 centímetros. Eu tenho 30 para chegar em 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Coloca lá os 70. 70 cm. Eu tenho 20 centímetros. Quanto falta para chegar em 100? Eu só tenho 20. Vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Anotem lá. 80 cm. Ao lado, eu tenho 60. Quanto falta para chegar em 100? Eu tenho 60. 10, 20, 30, 40. Anotem lá. 40 cm. 70 para 100. 10, 20, 30. Eu tenho 80. 10, 20. E eu tenho 90. Para chegar em 100 falta 10 centímetros.
Completem a tabela. Página 55. Observe as figuras. Duas têm o nome começando com a letra A, duas com a letra E, duas com a letra I, duas com a letra O e duas com a letra U. Com a régua, meça a distância do centro do círculo até o ponto marcado junto a cada figura para completar a tabela. Você vai pegar a régua e vai medir até chegar nos nomes correspondentes, nas figurinhas correspondentes. Você vai precisar preencher a sua tabela. Pode ser que o tamanho varie, é uma resposta pessoal, e pode ser que dê um tamanho diferente do seu colega, certo? Tem aqui a letra A, E, I, O, U. Nome, vamos começar pelas figurinhas da letra A. Escrevam a palavra avião, elefante, indígena, ovo e urubu. Ovo e urubu. A distância. Se der um tamanho diferente, você coloca a medida que apareceu no seu livro. 5 centímetros, 6, 6, 7, 5. Vão preenchendo a tabela. O nome: anel, escova, igreja, óculos e uva. A distância. Você vai precisar medir a distância entre aquele pontinho e o anel. A minha medida deu 13 centímetros. Caso a sua dê uma medida diferente, você vai preencher de acordo com o que apareceu, ok? Vamos preencher toda a tabela até completar a unidade. Você vai precisar da régua para isso. Observe a sua sala de aula na tabela, os objetos que medem mais de 50 centímetros e menos. Como eu já estou na nossa sala de aula, o que será que aqui tem mais de 50 centímetros? Veja, aqui é 30. Se eu colocar no quadro, a régua vai ficar perdida. Isto significa que o quadro tem sim mais de 50 centímetros. Você vai escrever na primeira parte da tabela o nome quadro. Quadro. E também tem mais, é a porta e a lâmpada, pois elas são grandes. É o que tem na nossa sala de aula com mais de 50 centímetros. E o que tem menos de 50 centímetros? Olha, esse daqui, por exemplo, tem menos de 50 centímetros. Você vai colocar apontador. Tia, o nome disso não é lapiseira, não. Aqui no Nordeste é comum chamar lapiseira, porém a lapiseira são aqueles lápis de grafite. Você pode colocar a palavra apontador. Apontador, as nossas borrachas, borracha também, e o lápis que nós tiramos a medida dele um pouco mais cedo. Vocês vão preencher a tabela com estes nomes, certo? Mais de 50 centímetros, menos de 50 centímetros. No 10º, sabendo que cada lado dos quadrinhos a seguir mede 1 centímetro, escreva em centímetros a distância que cada criança percorreu. A gente precisa contar, cada tracinho desse é 1, vai contar de 1 em 1, agora da criança azul, certo? Ele tem o nome criança azul, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Criança 1, 35. Você vai anotar. 35. Essa é a 10ª questão. Criança 2. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. É a verde. E agora a vermelha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. E você vai anotar essa para preencher a nossa tabelinha. Certo, turma? A nossa aula de matemática ela vai ficando por aqui. Nós vamos encerrá-la. Responda a atividade de casa e não deixe de compartilhar no aplicativo que eu fico aguardando. Muito obrigada pela sua participação até aqui. Um beijo, segundo ano, e até daqui a pouco na nossa aula de história. Tchau, tchau, gente. Até mais.